Só você escutou? Só eu escutei. Uhum. E o sacrifício ali, a cabeça do animal ali, aquelas porcaria toda. Aí eu ouvi de novo. Douglas, vem, tu és livre. Ei. Aí eu gritei, porque eu sou livre? Alguém falou que eu sou livre. Aí eles me xingaram, falaram nomes. Eu não poderia falar, não poderia abrir a boca, ele me tirar de lá, mandou eu sair. Eu fui pro meu quarto. Meu Deus. Quando eu cheguei dentro do meu quarto, pronto, Beelzebub aparece lá no meu quarto. Me puxando com a corrente nas mãos. Tava a corrente no meu pescoço, nos 2 braços, na cintura e nas pernas. E ele me puxando, e ele me fez lembrar do sacrifício que nós fizemos, daquilo que nós fizemos quando eu tinha 13 anos, que eu bebi. Eu vou te matar, mas você não vai servir o justo. E eu pensei, quem que é justo? Nem sei quem que é justo. Aí eu comecei a tremer, comecei a ficar com medo, o corpo paralisou, foi aquela opressão, respiração sumiu, coração ficou ofegante. Eu falei, pronto, agora eu vou mesmo. Aí quem aparece? Jesus apareceu lá dentro do meu quarto. Uma luz forte entrou dentro do meu quarto. E eu olhei para aquilo. Quando eu olhei para aquilo, pronto, eu vi os pés de Jesus Cristo pisando nas correntes. Quando pisou, eu caí para frente. Quando eu caí, eu já comecei a profetizar em línguas. Glória a Deus. Já comecei, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu comecei a querer olhar para Ele, e comecei a fazer assim, dando glória a Deus, é real, é verdade, Jesus está aqui. E eu já entendi que era Jesus que chegou ali e gritou meu nome pela 3ª vez. Douglas, vem, tu és livre. Eu olhei e não tinha mais Beelzebub, não tinha mais demônio, ele veio com outra entidade chamada Lalu, como eu mencionei aqui. Glória a Deus. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e pronto, não tinha ninguém. Aí eu olhei assim, tentei olhar para Jesus, não consegui olhar para Ele, e foi uma graça, eu senti uma paz tão linda, foi algo tão bonito que eu comecei a dizer, Jesus é real, comecei a profetizar em línguas, comecei a profetizar, e quando eu profetizava em outras línguas, pronto, joguei para fora aquelas porcarias que eu tinha bebido. Que esse trem escuro, preto, sei lá que era aquilo, pronto. Meu Deus. Quando aquele ali saiu do meu corpo, pronto. Nunca mais tive nenhum tormento. Aí eu comecei a profetizar, comecei a ficar com o olho fechado e ardia meu corpo. E era uma sensação linda, era uma presença maravilhosa. E eu comecei a sentir cheiros gostosos, aquele pavor sumiu. E eu, vou viver, não vou morrer. Eu comecei a falar, te amo, Jesus, vou te servir. E eu entendi que o cara é real. Pronto, eu levantei liberto, batizado pelo Espírito Santo, para a honra e glória de Jesus. Você sentiu uma paz. Senti uma paz e nunca mais nenhum demônio me atormentou depois disso. Eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir, muitas das vezes deixava a luz ligada e virava à noite. Quando estava amanhecendo, 5, 6 horas da manhã, aí que nós cochilávamos. Depois que Jesus apareceu para mim, nunca mais nenhuma entidade me atormentou. Aí o lindo é que depois disso, quando aparecia algum demônio tentando nos atacar lá, o Espírito Santo de Deus nos revelava. Levanta e ora porque está querendo atacar você. Para onde o ódio de Jesus Cristo eu já levantei livre. E pronto, aí eu comecei a servir Jesus. Foi aí que tudo começou. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Gente, Jesus isso é o poder da palavra, né? Você só leu a palavra. Gerou uma curiosidade em você só da leitura da palavra. Eu comecei, né, desde já depois disso, ser sério com a palavra. Porque daí o Espírito Santo foi me abrindo a visão, né? Quando eu despertei para ler a Bíblia Sagrada, eu comecei a ler de coração. Eu queria entender o que estava escrito ali. Eu queria saber de fato o que estava acontecendo, porque se tem alguém mais poderoso, porque é assim que a gente pensava, o bruxo tem que estar do lado mais forte. Porque você vai fazer uma bruxaria para alguém e aquela pessoa tem um voodoo, uma magia maior, pronto, vai voltar para ti, não é brincadeira, entre os bruxos tem essa aí. Aí eu pensei, se eu jogar uma bruxaria em alguém e essa pessoa tem um demônio maior que o meu, aí o demônio aqui tá falando que não pode tocar em uma mulher, eu tenho que descobrir o que está lá escrito. Aí eu comecei a ler a palavra. Você, antes de você ter esse encontro com Jesus, você realizava trabalho de bruxaria. As pessoas te procuravam para realizar trabalho. Isso aí a gente fazia sim. E muitas das vezes, tanto eu como fazia alguns sozinhos, mas na maioria das vezes era ajudando o papai. O seu pai também realizava. Aí pegava, e é interessante porque
Teve um trabalho de bruxaria que nós fomos fazer numa cidade circunvizinha, lembrei aqui. Papai colocou nas minhas mãos o obé. Obé é faca, né? A faca do sacrifício. Ele colocou nas minhas mãos para terminar aquele ritual. Ali foi o processo que Beelzebul começou a aceitar eu mesmo, porque papai passou da mão dele para mim. Então essas coisas assim a gente fazia. Ou as pessoas me procuravam, dava dinheiro, pronto, e fazia as coisas. O que as pessoas pediam para você? Na verdade, é todos os tipos de finalidade que você possa imaginar aí. Todos os tipos. Era, né, casamento, dinheiro, era fama, era para trabalho, para entrar em alguma empresa, era muitas coisas. Essas pessoas te procuravam uma vez só? Ou então, era muitas pessoas e quando elas gostavam, elas voltavam. E na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas vinham para uma finalidade, dava certo, pronto, ela seguia os caminhos dela. A gente entregava para ela lá a magia, ela levava embora. Ela pagou, ela comprou e vai seguir a vida dela. Mas quando uma pessoa faz esse tipo de obra, isso abre um portal na vida dela? Abre um portal para elas. Isso aí é a legalidade que o adversário tem para... Porque quando a pessoa procura a bruxaria, ela vai ter que dar o nome dela, data de nascimento, vai ter que dar algumas coisas. Né? Então, vai ter que pagar lá e fazer o sacrifício. Isso aí é mostrando para a entidade que ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser na vida dessa pessoa. Aquela pessoa não é só chegar lá e fazer um trabalho de bruxaria, aquela pessoa está se consagrando àquela entidade que está fazendo aquele pacto. E tem que cumprir. Tem que cumprir. Ela chegou lá e pedindo para fazer bruxaria, está dando dinheiro e pensa que é só aquela finalidade. Não é não. Tem que cumprir enquanto a vida tiver. E depois que cumpriu, o nome dela vai estar lá dentro. Não sai nunca mais, só Jesus para arrancar. Então quando Satanás, né, o demônio lá que ela fez, quiser mexer na vida dela, ele pode, porque foi ela que deu. Por mais que ela tenha magia nas mãos. É uma chave que ela dá para... Toma aqui a chave da minha porta, obrigado, da minha casa, e entra a hora que você quiser. É isso aí. Ninguém mandou ela procurou, enquanto a vida tiver, vai ter que sofrer nas consequências. Meu Deus. É assim que funciona. O povo, né, ensina que é bondade, abrir caminho, que isso é caminho, que isso é... Tem nada disso. A verdade mesmo, quem sabe que não tem nada disso. Ninguém consegue sair se não for o poder de Jesus. Pode perguntar a qualquer um, ninguém consegue sair. Esse negócio, essa bruxaria que é feita com voodoo é real? É real. Com boneco de voodoo? Atinge tanto com o boneco de voodoo quanto o animal. Coloca a pessoa naquele boneco. Coloca a pessoa naquele animal e o que faz com aquele animal, aquele boneco, pronto, aí pega a pessoa lá. É só Jesus para livrar. Isso é sério. Lembrando que é a pessoa que não está em Cristo, né? Quem não está com Jesus vai sofrer, claro. Quando você está com Cristo, isso aí não pode voar na tua casa, não vai adiantar nada, vai encontrar Jesus lá dentro. Muito bem. Entendeu? Glória a Deus. E como que uma pessoa ela fica livre dessas maldições, né? Alguém que procurou um macumbeiro, um bruxo para fazer uma obra ali, né? Talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo e no passado fez isso, né? Como que a pessoa ela pode se livrar disso e fechar essa brecha? Primeira coisa é arrependimento, né? Ela tem que se arrepender e ir para Jesus. Pronto, ela vai para Jesus com arrependimento genuíno, aí acabou, não tem mais maldição. Não tem mais maldição, nada, acabou. Porque se ela abriu uma brecha, a porta está aberta ali, mas ela fechou essa porta na cara do diabo, ela entrou para Jesus Cristo, pronto, aí acabou. Quando nós estamos em Cristo, uma nova criatura somos. Aí tá feito. Esse negócio que um bruxo pega um trabalho para desfazer os trabalhos, ele sabe que é mentira. Aí já fica duas macumbas contra aquela pessoa. Isso é só por causa de dinheiro. Não existe isso. Quem é antigo, os bruxos, sabe que não existe. Por que pega? Porque pega para dar dinheiro, enganar o povo. Ah, mas tem a bruxaria assim, tem que fazer isso aqui para desmanchar. Desmancha não. Vai tacar nela. Aí vai tipo camuflar, mas tá sobre duas macumbas agora. Mas deu dinheiro, não sabe disso. Pronto, aí tá piorando a situação dela. Misericórdia. É assim que funciona.
Meu Deus.